Nós estamos na nossa série do Evangelho de João e nós iremos hoje meditar em João capítulo 15, versículo de 1 a 16. João 15, verso de 1 a 16. O tema da minha mensagem hoje é ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Vamos ler a palavra do Senhor, João capítulo 15, do verso de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Que Deus abençoe o nosso coração, à luz de sua palavra. Meus irmãos, quando nós pensamos na nossa vida cristã, nós muitas vezes queremos marcar a nossa conversão, marcar o fato de considerarmos ser um cristão quando temos a experiência de aceitar a Cristo. Quando temos a experiência de um dia, um pregador compartilhando a palavra, sentimos tocado pela palavra e levantamos a mão, ou viemos à frente, ou fizemos publicamente uma profissão de fé. Muitos de nós tentam, então, marcar o fato de sermos um cristão, porque um dia passamos por uma experiência assim. Mas nós vamos ver, à luz desse texto, que o que está em jogo não é o início, mas a permanência. O que está em jogo não é o fato de ser tocado em uma experiência religiosa. O que está em jogo é a firmeza e a constância que nós desenvolvemos a nossa vida espiritual. O que está em jogo é a vida vivida a partir da vida de Jesus. Esse texto é um texto, então, que mostra para nós que Cristo está muito preocupado não apenas com o início, mas com a permanência, com a constância da nossa vida diante de Deus. Esse texto ele usa uma metáfora, a metáfora da videira. E para a gente compreender
essa imagem que o texto traz da videira, nós precisamos entender que o Antigo Testamento aponta para Israel, o povo da aliança de Deus, como videira. Há muitos textos no Antigo Testamento, inclusive no Novo, que mostra que Israel era tido como a videira de Deus, uma videira que foi plantada por Deus. Eu quero citar apenas de uma forma breve e rápida, a título de introdução, 3 textos do Antigo Testamento que mostram isso, e é muito interessante para a gente compreender a imagem, a metáfora que Jesus está usando aqui em João capítulo 15. Eu quero citar Salmos capítulo 80, verso 8 e 9. O texto diz assim: do Egito trouxeste uma videira, expulsastes as nações e a plantaste. Limpastes o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. O Salmo, então, está claramente dizendo que Israel foi plantado como a videira de Deus. Deus tirou essa videira do Egito, expulsou as nações que estavam na terra e plantou esta videira naquela terra. Muito bem, Isaías capítulo 5, verso 1 vai dizer: cantarei para meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Muito bem, se nós entendermos o contexto de Isaías, a gente vai ver que o profeta está se referindo também a Israel. Jeremias capítulo 2, verso 21 vai dizer assim: eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. O texto de Jeremias também se refere a Israel. Mas o interessante é que a videira, quando se refere a Israel, se refere que essa videira fracassa. Quando a videira no Antigo Testamento se refere a Israel, mostra que essa videira será destruída e que ela não produz bons frutos. É interessante e curioso isso. Veja, a sequência do Salmo 80, no verso 16 e 17, o texto diz assim: tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. É interessante que o Salmo 80, ele vai mostrar que essa videira é destruída, mas ele faz um apontamento e uma ligação com o Filho do Homem. Já uma indicação daquilo que nós vamos ver aqui em João capítulo 15. Mas vamos ler Isaías 5, verso 2. O texto vai dizer: ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Ou seja, aquele que plantou a videira, a vinha, esperava colher uvas boas, mas escolheu apenas uvas azedas. Jeremias capítulo 2, verso 21 vai dizer na sequência, a parte B do verso diz: como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Deus, através do profeta, pergunta: como então? Ele diz, eu plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Portanto, é interessante a gente observar que a videira é um símbolo que aponta para Israel no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo que esses textos falam de Israel como a videira de Deus, eles apresentam que esta videira não produziu os frutos como deveria e foi, de alguma maneira, destruída. Muito bem. É por isso, meus irmãos, que Jesus começa o texto dizendo: eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está querendo dizer aqui é que a videira que Deus plantou em Israel, a videira que Deus plantou
no Israel étnico, não é a videira verdadeira, mas é o tipo que apontava para a videira verdadeira, porque a videira verdadeira é Cristo. A videira verdadeira não é o povo étnico de Israel, que apostatou e não reconheceu o Messias, mas a videira verdadeira é Cristo, e pela fé, tanto judeus como gentios, tanto judeus da antiga aliança como judeus e gentios da nova aliança, precisam estar ligados a essa videira. Ou seja, nós somos ramos e Cristo é a videira verdadeira. É por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, vai dizer que Israel, para ser salvo, ele precisa ser enxertado na videira. Israel, para ser salvo, ele precisa se voltar para o Messias, o Cristo que já veio, e não aquele que eles esperam que ainda virá. É por isso que Paulo vai dizer, então, que a salvação é por meio de Cristo e somente Ele, porque Ele é a videira que foi plantada pelo Pai. Portanto, a imagem, a metáfora da videira é a imagem da redenção de Deus. A videira é a redenção. E apenas aqueles que estão ligados à videira, de fato, terão vida, e vida em abundância. Muito bem, se nós entendermos isso, nós vamos começar a perceber que Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira, porque o Pai é o agricultor. Se o Pai é o agricultor, quem planta essa videira é o Pai. É o Pai que planta a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira porque o Pai o plantou, para que por meio dele acontecesse a redenção. O que Jesus está dizendo aqui é algo importante, teologicamente profundo. Se na ceia ele instituiu a nova refeição da redenção e apresenta a nova aliança, aqui Jesus muda a perspectiva da história da redenção. Se até aquele momento deveríamos olhar para Israel, para nos voltar para o Deus de Israel, que tinha promessa da vinda do Messias, para então ser salvo, a partir de agora, devemos olhar única e exclusivamente para o Filho de Deus. A partir de agora, o olhar daquele que deseja ser salvo precisa estar na pessoa de Jesus. Então, o que está acontecendo aqui é uma mudança consciente da antiga aliança para a nova aliança. Israel sai de cena e o lugar de Israel entra a pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, Cristo é profetizado. Agora, no Novo Testamento, Cristo, a promessa é cumprida. Nós temos o Messias realizado. Não apenas uma promessa. Ele veio. A videira foi plantada. E aquele que deseja ser salvo precisa estar conectado a esta videira. Se entendermos, então, essa metáfora, a partir dessa perspectiva, Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. O Pai é o agricultor e como ramos nós devemos dar frutos. O Pai trabalha na nossa vida para que nós possamos dar frutos. E nós temos um objetivo fim, dar frutos, porque o ramo apenas leva a vida da videira para o fruto. Ele não produz fruto, ele apenas está conectado à videira. Então aqui temos uma ilustração interessante, uma ilustração que é um tanto paradoxal, mas é paradoxal não apenas a ilustração, mas como a Bíblia apresenta uma doutrina que é um tanto paradoxal, que é a doutrina da perseverança dos santos. É um paradoxo. E por que um paradoxo? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia afirma que o crente verdadeiro vai chegar ao fim, pois a salvação não se perde,
Deus é o autor e consumador da fé. O Pai se tornou favorável a nós por meio de Cristo, que nos comprou com o seu sangue e enviou o Espírito Santo para gerar santificação e perseverança no crente. Por outro lado, a Bíblia diz que o crente deve perseverar até o fim. Seu amor não pode esfriar, sua fé não pode apostatar, e se isso acontecer, é porque ele não era um dos nossos. Então, aqui nesta parábola, nessa metáfora, nessa ilustração, nós vamos ver o paradoxo da doutrina da perseverança dos santos. Temos esse paradoxo na Bíblia toda, e ele é apresentado aqui em João através da figura da videira. Portanto, o pai é o agricultor que plantou a videira, o filho, a videira, só há salvação por meio dele, o ramo que dá fruto é o crente verdadeiro, a madeira morta, o ramo sem fruto, é o falso crente. Se entendermos dessa forma, sem tentar pormenorizar detalhes da metáfora, iremos entender o sentido da mensagem de Jesus aqui no texto. E aí aprenderemos, em primeiro lugar, não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de fruto. Em primeiro lugar, não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de fruto. O verso 2 e 3 vai dizer, verso 2 e 3 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Veja, o que o texto está dizendo é que o crente demonstra de forma visível que ele verdadeiramente é um cristão. Através das obras da sua fé. Aqui o texto usa o termo de frutificação. Portanto, em alguma medida, o verdadeiro crente dá frutos. Não é concebível na ótica de Cristo, na metáfora da videira, alguém que se diz cristão, mas não dá fruto do seu cristianismo. Alguém que se diz cristão, mas não vive o seu cristianismo. Alguém que se diz cristão, mas tem apenas a fé como um sentimento e não como uma fé manifestada em obras. Na parábola aqui, na metáfora da videira, o crente, em alguma medida, ele dá fruto. Se ele não tem nenhuma demonstração visível de sua fé, ele não é um ramo ligado à videira, mas uma madeira morta, e por isso ele é cortado. É por isso que o verso 2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. A madeira morta é cortada, porque ela atrapalha o ramo que tem vida e que pode produzir frutos. Se o crente não tem nenhuma demonstração visível da sua fé, ele não permanecerá, ele será cortado. Em outras palavras, sua fé apostatará. Em outras palavras, o seu amor esfriará. Em outras palavras, ele irá abrir mão de uma vida com Deus. E o texto bíblico vai dizer que isso acontece porque ele nunca teve vida, porque ele estava no meio de nós, mas não era um dos nossos. O crente verdadeiro é disciplinado para dar mais frutos ainda. É o que diz o verso 2 e 3. E é a palavra que faz esse trabalho de limpeza e disciplina. Veja, a continuidade do verso 2, na parte B, e o verso 3. Todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então a ideia aqui, a imagem, é de um agricultor que está limpando a sua videira. Ele joga fora os galhos mortos e poda os galhos que têm vida para que eles possam dar mais frutos. E essa limpeza que ele faz na videira
ele faz nos ramos, na ilustração, ele faz por meio da palavra. Porque o verso 3 ele diz: vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Então, na metáfora, Cristo está dizendo: vocês são ramos vivos. É interessante a gente lembrar da cena aqui. Jesus está no cenáculo ainda. Lembrar da cena aqui. Os discípulos estão junto de Cristo, mas Judas Iscariote não está mais presente. Porque ele saiu para fazer aquilo que Satanás havia colocado em seu coração. Jesus, então, não está falando para um público, mas está falando diretamente aos seus discípulos. O ministério público de Jesus foi até o capítulo 12 de João. Do capítulo 13 ao 17, é uma cena onde ele está apenas com o seu colegiado, apenas com seus discípulos mais chegados, apenas com os apóstolos. Então, aqui ele se dirige aos apóstolos e diz: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Para a gente compreender o que o verso 3 está querendo nos dizer, em podar para dar mais frutos, talvez seria interessante a gente ver como a Bíblia fala dessa mesma verdade em um outro texto de uma forma diferente. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 13, o texto diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois o qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que não nos disciplinavam e nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Perceba, nas palavras do autor de Hebreus, há uma corrida que nos foi proposta. E nós devemos correr essa corrida com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E quando olhamos para Jesus, tiramos o olhar das coisas que estão à nossa volta. Mas as coisas não são fáceis. Mas ele traz uma palavra de ânimo ao coração do crente. Ele diz: receba a disciplina do Senhor como um pai que disciplina seus filhos. No momento é difícil, mas é para o bem, para que vocês participem do fruto de justiça e de paz, para que vocês sejam santificados. Portanto, a Bíblia mostra para nós que Deus nos poda, que Deus trabalha em nossa vida, que Deus nos transforma,
para dar mais frutos. Portanto, o crente verdadeiro é disciplinado para dar mais frutos ainda. E a palavra que faz esse trabalho de limpeza e disciplina. Muito bem, o verso 4 e o verso 6 vai mostrar para nós que não há verdadeiros cristãos sem permanência em Jesus. O verso 4 e 6 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Veja, o que o texto está dizendo para nós é: se o crente verdadeiro precisa dar frutos, ele só pode dar frutos por meio de Jesus. Nós não temos condições de produzir frutos de vida espiritual. Não há condição de nós, crentes, produzirmos espiritualidade. Não há como nós produzirmos vida. Nós podemos criar ou fantasiar, ou mascarar, ou tentar copiar, ou falsificar uma vida espiritual. Mas vida espiritual, fruto de vida e vida espiritual só é possível por meio de Jesus. E é por isso nós devemos permanecer em Cristo para dar frutos. Seremos apenas ramos que levarão a vida da videira para a produção de frutos. Por isso, sem Cristo não há como haver frutos espirituais. Sem Cristo não há cristianismo. Sem Cristo não há cristianismo. E quando nós falamos sem Cristo, estamos falando tudo que representa a vinda de Cristo ao mundo, tudo que representa o seu ministério terreno, tudo que representa a sua morte na cruz, tudo que representa a sua ressurreição. A videira aqui é uma ilustração, uma metáfora da redenção. Então, o que o texto está dizendo é que sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há cristianismo. Sem Cristo a nossa fé, ela é mentirosa. Sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Cristo não tem sentido e nem razão daquilo que fazemos como igreja. Perceba? Então, trazendo e abrindo um parênteses aqui e trazendo para o século 21. É muito perigoso nós observarmos que há muitos que pregam a Bíblia, mas uma Bíblia que não tem a videira verdadeira. Mas uma Bíblia que apresenta um cristianismo sem Cristo. Que apresenta um cristianismo sem a redenção. Que apresenta um cristianismo sem a obra de Cristo em nosso favor. Que apresenta um cristianismo apenas como ética moral, como ética para a vida do indivíduo. Cristianismo sem a redenção não é cristianismo. Assim como o ramo não permanece vivo sem a videira, nós não temos como permanecer espiritualmente firmes sem Cristo. Se Cristo não for a videira verdadeira, o meio pelo qual encontramos a salvação, não há cristianismo, não há salvação, não há frutos de vida, não há frutos espirituais. Percebe agora por que salvação não é por obras? Porque o ramo, por mais que dê fruto, ele jamais será uma videira. Percebe? O ramo, por mais que dê frutos, ele é apenas um ramo. Ele não é a videira. Então não há possibilidade de nós produzirmos vida espiritual e obras por nós mesmos para então estarmos ligados a Deus
e recebermos salvação. A salvação é por meio da videira que o próprio Pai, como agricultor, plantou. Muito bem. Como poderemos dar frutos se nós precisamos dar frutos, se a nossa vida precisa, se em nossa vida precisa ser visto mínimo de frutos, como nós poderemos dar frutos? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Se o texto nos coloca contra a parede e diz que a nossa fé não pode ser um mero sentimentalismo, um mero rito, uma mera liturgia, um mero aceno para as coisas de Deus, então como nós podemos dar frutos? Como nós podemos demonstrar que de fato a nossa fé é verdadeira? O verso 7, verso 8 vai tentar nos ajudar. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. O verso 7 e 8 diz para nós, então, que a maneira de darmos frutos é por meio da palavra de Cristo. Essa palavra, ela nos limpa, nos santifica, mas trabalha em nossa mente para desejarmos a vontade de Deus, para que a nossa mente comece a pensar por meio da palavra. O ponto aqui do texto, e ele vai desembocar na oração, e a oração que diz que Deus vai atender os nossos pedidos para que então os frutos sejam dados e Deus seja glorificado por meio disso. O ponto aqui é quando nós pedimos por meio da palavra. Muitos usam esse texto fora do contexto para dizer o seguinte: o que a gente orar, Deus vai dar. Que mentira. Engano. Muitos usam esse texto para dizer que existe uma categoria de crentes que é mais poderosa do que outros, que pode pedir coisas a Deus e Deus vai dar. Mentira. Mentira. Porque Deus só dá aquilo que está de acordo com a sua vontade. É isso que a Bíblia nos afirma. Se a gente ler nas palavras de João, não no Evangelho, mas na carta que João escreveu, a primeira carta que João escreveu, ele vai dizer isso. Deixa eu abrir aqui para ler para os irmãos. Lá em 1 João, capítulo 5. Deixa eu pegar o texto. Verso 14, ele diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, João vai dizer que se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos dará. Nós vimos na última mensagem do Evangelho de João, que João, no capítulo 14, nos ensina algo parecido. Ele diz no verso 12 do capítulo 14: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, o que a Bíblia diz é que nós damos frutos espirituais quando nós produzimos frutos por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus trabalha na nossa mentalidade, nos transforma dia após dia a imagem de Cristo, ao ponto que os nossos desejos, a vontade do nosso coração, a nossa oração começa a ser aquilo que Deus quer que a gente peça, aquilo que Deus quer que a gente deseje. E quando nós pedimos aquilo que Deus quer dar, Deus dá. E quando Deus dá, nós temos os frutos. E os frutos glorificam o Pai. Portanto, meus irmãos, como nós podemos dar frutos? Por meio da palavra, que vai desembocar na oração. Se começarmos a pensar por meio da palavra, nossos desejos serão de acordo com a vontade de Deus. Então as orações passam a ser respondidas. Deus concede o que é pedido.
então a gente começa a dar frutos, frutos para a glória de Deus, e somos reconhecidos como discípulos. Como alguém pode ser reconhecido como discípulo de Cristo? Como? Quando ele começa a parecer com o seu Senhor. Percebe? Não é por muito do que ele faz, mas é pelas características do seu caráter que é transformado à imagem do seu Senhor. Ele começa a pensar como seu Senhor. Ele começa a se preocupar como seu Senhor. Ele começa a desejar como seu Senhor. E ele começa a ser moldado, não pelo mundo, mas a imagem de Cristo. E aí sim, ele é visto como um cristão. Por quê? A vida no ramo. E essa vida vem da videira. E ele dá fruto. Muito bem. O texto ainda vai dizer que não há verdadeiros cristãos sem permanência no amor de Jesus. O versos 9 a 10 vai dizer isso. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Veja, o texto fala então o tempo todo de permanência. Precisamos permanecer em Cristo, porque só os que permanecem em Cristo dão frutos, demonstram que de fato a sua vida está conectada na videira. Mas permanecer em Cristo significa buscar a palavra que alimenta, que limpa, que desemboca uma vida de oração e que vai fazer com que o coração passe a desejar e amar aquele que nos amou. E como nós demonstraremos esse amor? Obedecendo os mandamentos. E aí a gente começa a perceber que mandamento não é pesado. Porque mandamento é uma manifestação, uma demonstração visível do amor que nós temos para Deus. Jesus então diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Veja, Jesus deixa claro que o amor vem do Pai, que Deus nos ama primeiro. E ele continua: permaneçam no meu amor. E como é que nós permanecemos no amor? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ou seja, apenas obedecendo os mandamentos, permanecemos no amor de Jesus. E quando permanecemos no amor de Jesus, nós receberemos alegria. Verso 11 diz isso. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Por que Cristo está dando estas palavras? Para que os discípulos tenham alegria, para que eles desfrutem de felicidade, para que eles desfrutem de uma vida completa, para que eles desfrutem de uma vida em abundância, para que eles desfrutem do sentido, do propósito, do significado da sua existência. Eles foram criados para ser ramos e para dar frutos. E quando eles descobrem essa realidade, eles começam a obedecer a Deus. E fazem isso porque amam a Deus. E quanto mais amam a Deus e obedecem a Deus, mais alegres eles se tornam. Mais felizes eles desfrutam da vida. Então a gente começa a perceber e entender, então por isso que Paulo diz quando está preso, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor. Então alguém preso, sofrendo, com perigo de morte, pode ter alegria? Claro que pode. E por quê? Porque a sua alegria é completa quando ele ama a Deus e faz isso buscando obedecer os mandamentos. Muito bem. Então, quando nós permanecemos no amor de Jesus, receberemos alegria. Apenas amando o próximo, permaneceremos no amor de Jesus. Outro ponto aqui importante que o texto traz. Quando amamos a Deus, demonstrando em sua obediência ao mandamento, amaremos o nosso próximo. Por quê? Porque amar o próximo é mandamento.
Então perceba, não é uma escolha. Amar o próximo não é escolher, eu escolho amar ou não. Não, eu amo a Deus, mas não quero amar o meu irmão. Não é uma escolha, é uma obediência, é mandamento, é demonstração do amor por Deus. João vai dizer isso na primeira carta que ele escreve. Ele diz, se você não ama aquele que você vê, como você pode amar aquele que você não vê? Então perceba como tudo está conectado. Quando experimentamos o amor de Deus, responderemos esse amor obedecendo os mandamentos. Quando fazemos isso, encontramos alegria e ainda amaremos o próximo, porque amar o próximo é um mandamento que demonstra o amor a Deus. O verso 12 diz isso. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus então está dizendo que nós devemos então amar uns aos outros como manifestação do amor que nós temos por Deus. E qual é o referencial para isso? A gente às vezes fica perdido quando a Bíblia fala alguma coisa. Tá bom, tenho que amar o próximo, mas como eu devo fazer isso? Às vezes fica perdido. E qual é a solução para entender? Jesus vai dizer no verso 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Cristo, então, se utiliza como referencial desse amor. Ele vai dizer, vocês querem saber como devem amar o próximo? Assim como eu amei. E como eu amei, eu dei a minha vida pelos meus amigos. Perceba? A gente consegue compreender a dimensão disso? Amar ao próximo. Me desculpa aqui, mais uma vez, a minha franqueza, que às vezes me deixa em crise. Amar ao próximo não é apenas dar uma cesta básica. Não é entregar R$ 2 no sinal quando alguém pede uma plaquinha que está com fome. Não é isso. Amar ao próximo é dividir vida. É morrer para que o outro viva. E é possível a gente fazer isso tudo com todo mundo? Não. Mas é por isso que Deus nos deu uma comunidade de fé. Para que nós possamos amar uns aos outros. Que amor é esse que não é de entrega sacrificial? Que amor é esse que não divide? Que não gera sacrifício? Então o amor não é dar o que sobra. É dividir o que se tem. Já parou para pensar nisso? E aí para pensar agora. Será que nós estamos manifestando a nossa fé com frutos? É algo que a gente precisa pensar. É algo que a gente precisa pensar. Será que nós estamos manifestando a nossa obra com frutos? Quais são os frutos? O texto diz. Frutos de amor é demonstrado por meio da obediência à palavra. Olha como é que a Bíblia machuca a gente. Sabe por quê? Porque nós, na nossa própria essência, somos egoístas. Não é verdade? Eu não digo dos irmãos. Eu sou assim. Não é verdade? A gente, quando faz o nosso planejamento financeiro, a gente pensa em pagar as contas, em guardar dinheiro, em realizar sonhos. E o que sobra, a gente pensa em... Quando pensa, quase ninguém pensa em ajudar alguém. Eu te pergunto, no teu orçamento mensal, existe uma rúbrica dizendo, isso aqui eu vou abençoar a vida do meu irmão. No teu orçamento mensal. E aí não é o dízimo. Não é o dízimo. Não é para tirar do dízimo. Jesus disse isso em Mateus 23.
não faça uma coisa em detrimento da outra. Não é o dízimo. É você, de fato, dizer: o que Deus me deu não é meu. Ele me deu para que eu possa manifestar o seu amor. Eu só tenho porque Ele me dá. E se Ele me dá, eu preciso repartir isso. A grande pergunta é: quanto nós temos no nosso orçamento para ajudar os nossos irmãos? Jesus está dizendo: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E o verso 14 a 15 vai mostrar para nós que, permanecendo no amor de Jesus, nos tornamos amigos dele. E o texto vai dizer: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus está dizendo que somos amigos de Jesus quando nós obedecemos a Jesus. Somos amigos de Jesus porque recebemos de Jesus a revelação do Pai. Recebemos por meio de Cristo a vontade de Deus para as nossas vidas. Cristo não nos deixou a sua vontade oculta, mas Ele nos revelou o que o Pai deseja e espera de nós. E só um amigo revela o segredo para a vida em abundância. Já viu esses vídeos que tem de comercial na internet? É mó barato. Você tenta ver um vídeo na internet, aí no comercial entra assim antes, né? Olha, eu tenho um segredo para você emagrecer. Quero compartilhar contigo de graça. Mas para isso, quando acabar aqui, ó, clica aqui no botãozinho aqui que está aqui de baixo. Aí você clica, aí você vai ver que não é nada de graça. Tem uma fórmula para você ganhar dinheiro. Eu quero dividir esse meu conhecimento com vocês. Antes que esse vídeo acabe, aperta aqui embaixo. Não é assim que acontece? E aí quando a gente vê que não é nada daquilo. Por quê? Saber o segredo das coisas custa caro. Custa caro. Ter o segredo das coisas custa caro. É valioso. Ter o know-how de alguma coisa, entender alguma coisa, ter a habilidade de alguma coisa, custa caro. Isso é vendido. E não estou dizendo que é errado vender essas coisas, não é isso. O que eu quero dizer é que quando a gente sabe de alguma coisa, isso é valioso, porque pode mudar a vida das pessoas. O que Jesus está dizendo aqui, veja, Ele revela para os seus discípulos o maior conhecimento que pode mudar a vida do ser humano, que pode mudar a vida da humanidade. E Ele faz isso porque os discípulos não são mais servos, mas são amigos. E quando Ele divide esse conhecimento, Ele espera que essa comunidade agora, que não é apenas de servo, não é apenas de irmãos, mas é uma comunidade de amigos, vai viver isso e vai dividir isso. Jesus então diz que nós somos amigos porque Ele nos revela o conhecimento do Pai. E esse conhecimento que Jesus revelou aos discípulos e que foi revelado a nós por meio do Evangelho, é um conhecimento que nos religa a Deus por meio do Evangelho, mas é um conhecimento que nos faz viver da forma pela qual Deus quer que nós vivamos. E qual é essa forma? Viver para a glória de Deus. Então não é um jargão que o pastor repete em toda a mensagem. Nós fomos escolhidos para viver para a glória de Deus. E quanto mais buscarmos esse propósito de vida, mais felizes nós seremos. Manifestaremos amor pelo Pai em obediência aos mandamentos. Encontraremos alegria para a vida, independente das circunstâncias.
amaremos uns aos outros e descobriremos que, na verdade, isso tudo acontece porque Deus de antemão nos escolheu e nos separou para isso. É o que diz o verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permanece, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, a gente começa a descobrir que somos um eleito de Deus. Percebe? Nossa discussão, muitas vezes, da eleição, ela cai num local de problema desnecessário. Não precisa olhar para a eleição agora, no primeiro momento. Olha para aquilo que Cristo fez por você e o que Ele espera que você faça. Quando você entender o que Cristo fez por você e começar a praticar o que Ele espera que você faça, você vai descobrir o seguinte: eu fui eleito para esse negócio. Perceba? Então, a discussão da eleição não é Deus vai eleger um para ser salvo, Deus vai eleger outro para não ser salvo. Não. A eleição é o seguinte: todo ser humano, presta atenção nisso, todo ser humano foi criado para viver para a glória de Deus. Uns foram separados para glorificar a Deus como vasos de honra, e outros foram separados para glorificar a Deus como vasos de desonra. A grande pergunta que eu e você podemos fazer no coração é: eu quero ser qual tipo de vaso? O de honra ou de desonra? Escolha isso. Escolha. Faça essa escolha por você. E se você escolher ser um vaso de honra, você buscará viver para a glória de Deus, obedecendo a palavra, amando o Senhor, amando o seu próximo. E você descobrirá que isso não vem de você, vem da videira. Você é apenas ramo.